O mundo árabe e o islamismo. Árabe é aquele que nasce em um dos 22 países que compõem o mundo árabe. Muçulmano é aquele que segue a religião islâmica. Os árabes e os muçulmanos não formam um bloco único. Nem todo árabe é muçulmano. Nem todo muçulmano é árabe. Árabe é aquele que nasce em um dos 22 países que compõem o mundo árabe, uma região localizada entre o Oriente Médio e o norte da África. A Argélia, o Egito, o Líbano, a Palestina e a Arábia Saudita são algumas das nações que compõem o mundo árabe. Um árabe pode ser judeu, muçulmano, cristão, budista ou seguir qualquer outra doutrina religiosa. O idioma árabe é o elemento de unidade entre os povos árabes. Muçulmano é aquele que segue o islamismo, uma religião que teve origem no Oriente Médio e que atualmente é praticada em várias regiões do planeta. Há muçulmanos em toda parte do mundo, por exemplo, no Brasil, na França, nos Estados Unidos e na China. No Brasil, muitos cativos africanos seguiam o islamismo. A revolta dos malês, ocorrida em 1835, foi organizada pelos africanos islamizados, que pretendiam instituir uma nação islâmica na cidade de Salvador. Após a Segunda Guerra Mundial e a ocupação do território palestino pelos judeus, resultando na criação do Estado de Israel em 1948, muitos muçulmanos migraram para o Brasil. Os povos árabes passaram a imigrar para o Brasil a partir do século XIX, com o declínio do Império Otomano. O império era controlado pelos turcos islamizados desde o século XV, quando tomaram Constantinopla, subjugaram o Império Bizantino e as nações árabes, principalmente as que seguiam o cristianismo. Até aquele período, o passaporte das nações árabes era emitido pelo Império Otomano. Por isso, todo árabe que chegava ao Brasil era considerado turco. Entretanto, foram os libaneses e os sírios que vieram para o nosso país em maior quantidade. A imagem dos povos árabes e dos muçulmanos no Ocidente foi prejudicada após os ataques do 11 de setembro em Nova York em 2001, o atentado de Madrid em 2004 e o atentado de Londres em 2005. Os meios de comunicação ajudaram a sedimentar a ideia equivocada do extremismo do povo árabe e da religião islâmica. Os árabes e os muçulmanos não formam um bloco único. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Ideias extremistas e fundamentalismo religioso não são exclusivos dos povos árabes ou islamizados. O fundamentalismo está mais atrelado ao modo como as crenças são defendidas e justificadas do que ao conteúdo das crenças. Por isso, é muito importante estudarmos a história de outros povos, identificando sua origem e cultura.